Encontro com Wagner Borges. Encontro com Patanjali. Encontro com a irmã Amira, do grupo Ordem Sinárquica. Eu vou relatar em partes cada relato desse. Também tenho um bônus, que é algo bem pessoal, mas que eu posso dar como referência, que foi um encontro com um elemental que eu criei há muito tempo, em outras longínquas vidas, que me acompanha até hoje, né? Ele é como se fosse um obstáculo, um teste, mas um encontro com esse elemental, com esse defrontar com o dito defeito, que talvez seja o maior dos meus, que é o defeito da revolta, né? Mas por outro lado, esse elemental ele me estimula. É por isso que ainda a lei permite que algumas coisas estejam contigo, que talvez tu ia ficar na zona de conforto, né? Achando que está perfeito e acabado. Então esse elemental faz eu agir. Só que uma coisa é você andar com o seu cão na rua. Outra coisa é o cão lhe puxar. Ou você puxa o cão ou o cão lhe puxa. Mas os dois devem andar juntos, né? O cão não pode fazer muita força, mas pode lhe dar um impulso. E você também não pode pegar e segurar o cão porque ele é móvel. Então os dois têm que andar juntos. Um estimula o outro a caminhar por aí. Então os defeitos e virtudes são o equilíbrio, são necessários. Vou começar com o primeiro relato. Ontem eu fiz uma prática sugerida pelo Wagner Borges, aquele, o projetista, médium. Eu já faço uma muito parecida. Eu sempre trabalho com o chakra frontal. Só que eu coloco um símbolo reikiano a alguns centímetros da minha testa. Eu o traço pela regra, né? Como ele realmente é apresentado no Reiki. E também faço um pulsar energético desse chakra frontal, porque ele serve como lanterna. Seu corpo etérico fica junto com o corpo físico na cama e ele ilumina. Então, como a luz ela anda em anos-luz, ela atravessa, né, distâncias imensuráveis. Então essa luz te acompanha, ela vai clareando, é como se alguém estivesse atrás de você, né, com um holofote ou com faróis e lhe guiasse o caminho. Então você vai até onde essa luz, e quando ela acaba, você tem que voltar. É a sua própria luz. Então, quer dizer, quanto mais você se ilumina, quanto mais você trabalha os chakras, mais luz você tem, porque você só pode entrar ou se movimentar dentro da gama da sua própria luz. Você não pode penetrar nas luzes alheias. Você não pode andar por aí a ermo. Você tem que andar dentro da sua frequência que você criou para si. Por isso que algumas pessoas não saem de perto do corpo e outras vão muito longe. Umas têm uma compreensão cósmica das coisas e outras têm uma explicação muito literal, muito científica, acadêmica. E isso tudo tem a ver com o trabalho com esses chakras. Então eu fui muito longe, eu fui até onde aquele costumeiro trânsito que eu vejo, que até onde eu vou, eu sei meu limite. E essa luz, ela me jogou porque é o seguinte: quando você desperta os chakras, eles te deixam teus veículos, aqueles que estão dentro da gama dele, numa frequência que você dá um salto quântico. Por exemplo, eu costumo sair hoje do corpo diferentemente de como era antes. Antes eu saía, via todo aquele processo de ainda uma resistência matérica, uma dificuldade de passar pela parede, de me desencilhar, né? O cordão de prata ainda era muito grosso, né? E às vezes me liava, passava por
equipamentos domésticos, elétricos, levava até uma certa descarga elétrica. Era algo meio assim, não perigoso, não há perigo nisso, porque só há perigo no plano físico antes de você partir o cordão de prata, mas é o desconforto. Eu senti aquele desconforto de ter que fazer toda uma escala. Hoje, por isso que eu digo no outro vídeo que o astral ele tem 7 dividido por 7, e isso também muda a translucidez do seu corpo astral. Então, se você já trabalha o chakra dele e ele durante a vigília, você fica de uma translucidez que já não combina mais você sentir o corpo, todo aquele processo, você já pula lá num astral superior. Entendeu? É como se fosse a movimentação da própria luz dos chakras, ou de qualquer luz. Se transporta no tempo e espaço de forma quantizada. Quero dizer, eu já abrevio, eu entro de um subplano já no outro, como acontece com a pesquisa lá da CERN na Suíça com a partícula. Ela é jogada em velocidade tamanha que ela vira onda, mas não uma onda física, ela entra no plano das ondas, que é o etérico, o cientista ainda não sabe. Entra, aparentemente desaparece e já aparece lá do outro lado da chapa, né? Depois da fenda, por isso que é experiência da dupla fenda. A gente também pode fazer isso com nossos corpos, já pular. Então o que aconteceu? Eu passei por todos, né? Eu vi todo aquele trânsito, né? Como se tivesse entrado nisso que a ciência chama de buraco de minhoca, mas não é bem aquilo ali, né? Vamos dizer, uma desfragmentação dimensional. Tu vai passando por todos, né? Tipo assim, tu dá tchauzinho para todo mundo, mas passei reto. É como tu atravessar a Rocinha, né? Atravessou também lá o Corcovado, que é muito lindo, tá? Mas não quero parar por aqui. E você quer subir aos ares, então fui parar direto no mental. Lá no mental eu vi o ambiente mental, eu vi a substanciação da mente. Imagina uma massa plasmática atômica mental, aquilo que permite o filósofo, vou dizer assim, Hermes Trismegisto, de constatar que tudo é mental, porque tudo vem dali, daquela massa, aquela massa molda, né? Claro que depois vai ter um segundo princípio, que é a mãe Kundalini, que molda aquilo ali, mas a matéria-prima está ali. E nesse interim, eu ali no meio aquela sopa mental, né, de cores e formas ainda indefinidas, eu vejo o irmão Wagner Borges a certa distância, tá, muito luminoso. Eu possivelmente talvez estava também, porque se eu estou na frequência dele, estou como ele, naquele momento. Não quer dizer que estamos assim 24 horas, porque a gente oscila pelos ciclos circadianos, pela a troca de tátivas, né, e as trocas de emoções e pensamentos. Tem uma hora que você está mais emocional, está um pouco mais baixo em frequência. Você está mais racional, um pouco mais alto, mas também se ficar racional demais, você bloqueia e ainda de subir mais. E às vezes você está bem físico, né, só para sobrevivência. Então a gente não para, tudo é movimento, é polaridade. Inclusive, gente, eu quero falar para vocês por que a gente erra. Eu descobri em mim isso. Possa que vala para vocês, leve para a vida de vocês. Eu fico pensando, por que eu erro? Por que eu falo aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque é o seguinte, a gente veio para experimentar a polaridade, a gente não veio para experimentar a unidade, porque viemos da unidade. Então não teria lógica de existir experimentando uma coisa só. É exatamente esse jogo de, né, enfrentamento, de ousadia, de rebeldia, e depois vem o arrependimento. Você aprende o jogo de polaridade em si. Aí você vai entender o universo, que o universo ele não é uma coisa, uma arbitragem. Ele está dentro de um projeto, mas é um projeto de N possibilidades, então não pode ser uma coisa só. Senão, o absoluto teria se contentado com ele mesmo, que é absoluto, e é onisciente, onipresente e unitotal. Então, depois dessa dissertação, voltamos, né? Inclusive eu coloquei aqui uma figurinha, How Not to Fall Asleep at Well, né? Como não cair no sono ao dirigir. Então,
Achei muito interessante essa figurinha e usei a prática do Wagner Borges em concomitância com o meu símbolo reikiano, né? Que eu sou reikiano e eu uso sempre. Então, esse símbolo me conectou com esse mundo mental. E eu via Wagner e toda aquela plasmação nessa tela. Só que Wagner também me via de lá para cá. Entre eu e ele estava o símbolo. O símbolo desaparece e a gente começa a interagir. Oi, meu amigo, muito prazer, muito prazer. Eu sou o Alex lá. Ah, eu sou o Wagner lá, né? Lá está falando daqui. Aí eu muito ousado que sou, pego Wagner. Vamos mexer nessa matéria aqui. Vamos ver como é que a gente cria um corpo. A gente tentou os dois como se fosse duas crianças mexendo em massinha de modelar, colorida, né? Só que imagina uma coisa nunca vista, como se fosse um slime mental, um slime cósmico, né? E a gente pega e, né, tenta fazer uns contornos, né, e fica uma coisa distorcida e aquilo se desfaz e a gente se diverte. A gente dá muita risada junto, né? E o Wagner ainda falava, ah, pois é, né, meu amigo, é aqui que se faz os corpos astrais, os corpos mentais. A gente, né, vem a consciência, aí um vai completando o outro, a gente viu assim a consoância que eu e esse irmão tinha naquele momento. Não sei se a gente é sempre assim, se aqui a gente ia se dar bem, mas lá era uma harmonia, e eu vi ele translucidamente assim, né, camisa branca, e a gente conversando, e eu completava ele, pois é, né? Então vem a nossa mônada, né? Vamos dizer, o representante da mônada, um átomo, todo um estudo nós estávamos fazendo juntos, sabe? É um debate, né? Didático sobre os assuntos cósmicos, estando no cosmos, né? Na questão cósmica, extrafisicalidade. Aí eu completava ele, o átomo vem e atrai toda essa goma, né? Isso, e a gente concordava com tudo, tudo muito certo. Em vez de quando ele se tornava um ambiente, ele desaparecia atomicamente. Eu também desaparecia, eu sentia que era o ambiente e voltava a se agregar de novo como veículo, né? Porque o mental concreto tem partes ainda ali que ele é mórfico. Então, quer dizer, nós temos ainda uma aparência do físico. Apesar que é dali que parte toda a ideia do físico, né? Não ao contrário, para não confundir cérebro com mente. Não devemos cometer esse erro, né? Porque isso aí é o que faz o academicismo não resolver a problemática humana, de confundir essas coisas. O dia que eles entenderem, eles vão resolver tudo, né? Vai ser cadeiras nas faculdades. Se existirem ainda faculdades, talvez a faculdade vai ser a natureza, como Jesus que sentava numa pedra e não num templo. E ensinava muitas coisas. E Jesus, eu vou chegar lá no Jesus. Não no figura de Jesus, mas num ato que ele fez, né? Que foi tirado para até mágico, que vai entrar agora. Me despeço de Wagner Borges, nós, né, desfragmentamos, eu vou parar em outro nível do plano mental, não é o astral. O astral depois eu vou voltar para ele, é uma escala que eu vou fazer antes do corpo. Mais tarde que eu vou me encontrar com uma irmã da ordem sinárquica do grupo que eu criei para conversar sobre esses assuntos. Eu estou caminhando, é subjetivo dizer caminhar, eu estou flutuando. Tá ok? Eu consigo ver meu veículo mental, que é o ovo, e dentro o pintinho, vamos dizer assim, falando ironicamente, que é o meu veículo astral. Eu consegui entrar, eu consegui ter um desdobramento anímico, em que eu coloco o meu astral um pouco mais acelerado em frequência atômica, eu consigo, protegido pelo próprio mental, que é o ovo azul, né? Um globo azul, eu consigo entrar no plano astral com um corpo que não lhe pertence. O plano mental, perdão, né? Seria como, por exemplo, se eu conseguisse pegar meu corpo físico e já entrar no etérico. Tem gente que consegue, mas tem que ser mestre para isso. Eu não consigo fazer isso com o corpo físico, mas com o corpo astral eu consigo. Eu meto uma coisa onde não é, ela não é chamada. Por quê? Porque naquele momento eu fico sem emoção. Se eu fico sem emoção, eu entro, né, sem emoção densa, fico só com um sentimento, né, um amor incondicional. Eu me elevo sem perder o meu astral para me poder, né, experimentar as duas coisas, sentir e pensar, sentimento. Então eu com aquele sentimento bom, tudo mais, eu vou andando por uma estrada e encontro um córrego, né, mais ou menos, se for avaliar pela medidas físicas,
ele me daria na cintura. Porque eu entrei com aquele veículo dentro daquela água. Eu tampouco me molhava, porque não era água física. Mas eu sentia certa energia, não era tato, era uma certa energia de movimentação atômica, né? Elétrica, de elétrons mesmo, contatos. Eu vejo que eu posso flutuar, como sempre, todo projetista, né, já é de praxe. Eu flutuo e penso. Eu olhei para os meus pés, eu vi que a pele do corpo astral ela é um pouco mais amarelada, mais clara, mais pálida. Até por isso que o corpo não é só por uma questão química, né, de perda, mas o corpo ele fica meio parecido com o corpo astral. Por isso que a gente olha para um corpo morto, a gente parece que não reconhece o ser físico mais. Parece que ele já está ficando etérico ou astral, mesmo estando ainda em corpo presente. Eu vi que ele é mais assim, ele tem não necessariamente um aspecto post-mortem, né, teor mortem, mas sim ele é mais pálido, por isso que é confundido com fantasma. E não tem nada a ver. Fantasma, na verdade, é a nossa personalidade, né, que é uma coisa abstrata que não é nem palpável. Esses veículos, eles são muito reais, né, eles têm uma certa matéria, só que eles são ocos. O único corpo preenchido é o corpo físico, por isso que ele é pesadão. E adoece, ele tem muitas partes, tem que estar tudo funcionando em harmonia, então é bem complicado. Isso aqui é o teste máximo da Mona. Lá você se sente mais leve, mas também não adianta só aquela experiência, você precisa da experiência física, por isso que você volta para o corpo, e quando morre, volta a ter o corpo, né, para experimentar 7 coisas, a não ser quando o plano físico desaparecer, você não precisa voltar mais, né, com a sutileza da matéria natural, da evolução que vai acontecer de qualquer forma no seu tempo, só que você pode abreviar com saques, né? Então eu pego e penso no Jesus, só que quem me aparece é Patanjali. A minha consciência dentro do peito diz: veja quem está aqui, Patanjali. E eu falo para mim mesmo: poxa, já é maravilhoso seguir os passos de Patanjali. Agora, estar com Patanjali é incomensurável, né? É indescritível. E eu vi aquele ser sobre as águas. Eu peguei, eu copiei, eu flutuo ali, né? Então eu flutuei um pouco mais, saí, né? Estava emergido com as pernas astrais dentro da água. Eu flutuo e começo a caminhar na água. Aí Patanjali fala assim, como se ele reconhecesse o outro mestre, o Jesus. Diz assim: você está caminhando como Jesus sobre as águas. Aí ele pega, ele vira uma esfera multicor e pega e vai para cima. E se envolve com outras esferas. Eu olho para cima e eu vejo os colegas dele, esferoides, né? E eles começam a rir de mim. Ó, como é bonitinho, bem assim, de ver os humanos se divertindo com os atos de Jesus, né? Como eles gostam de andar pelas águas, de magia, né? Dessas coisas fantásticas. E eles riam. É como diz o Wagner Borges, procede nesses planos de luz, é só alegria, é só sorriso, e sem bocas articulando sorriso. O sorriso é o próprio ambiente, a alegria é o próprio ambiente. E eu começo a rir também de mim mesmo. Por que eu estou fazendo esse ato tão mecânico, né? Caminhando pelas águas para ver como é que Jesus andava? Claro, o que eles estavam vendo era o Jesus translúcido, o Jesus etéreo astral. Não o corpo físico. O corpo físico não precisa provar nada. O corpo físico tem que ficar no chão mesmo para aprender o que é gravidade, né? Mas como as pessoas naquele tempo, né, era ainda conceito de mistério, e por isso que não poderia existir mais hoje, porque não estamos mais na era de peixes, em que os peixes estão guardados nos fundos dos mares, agora são peixes voadores. Era para ser declarado isso, que na verdade o que eles viam através dos chakras, era a mediunidade crística. Entre cristãos tinha muito disso, tanto é que teve uns, que eram os gnósticos cristãos, os nazários, que se desmembraram do cristianismo por causa disso, porque começou a ficar uns cristãos muito cristalizados, e os gnósticos não aceitaram isso, e fizeram a sua própria, né, sua própria organização, para não chamar de seita. Mas foi tirada para seita muitos anos e até foram queimados nas fogueiras. Então Patanjali e sua turma, né, se alegram, acho muito engraçado, como a gente olha uma criança, nós que temos filhos, tivemos filhos pequenos,
quando eles começam a fazer as primeiras peripécias. A gente acha tão engraçadinho aquilo, né? Olha como é divertido ver a criança se divertindo com coisas veniais, né? Coisas assim de criança. Aí eu me vejo, a consciência me desperta um pouco mais, eu vejo vamos dizer, a imbecilidade minha, bem assim, de estar ali, né, querendo ver como é que Jesus caminhou sobre as águas. Claro, eu estou ali num plano sutil, eu sempre vou caminhar por cima de tudo, se eu quiser, se eu tiver luz. Aí os mestres lá entenderam tudo. Aí eu sei que o meu imã, que é o meu corpo, está me chamando. Só que eu faço uma técnica, né, de esfregar no ar assim os pés astrais e as mãos astrais. Isso cria mais luz naquele momento. É como se tu pegar a tua bateria agora, veja, seu celular está descarregando. Passe o dedo, imagine que de você está passando energia para a bateria. Esfrega o dedo nos terminais ali, nos conduítes. Coloque de novo, você vai ver que vai dar uma sobrecarga de bateria, vai dar um salto, né? Mas vai durar pouco. Eu aproveitei esse meio tempo, que daí eu já estava saindo da gama da luz dos meus chakras, que eles viajam no espaço-tempo. Então eu fui até meu limite, que eu estava sentindo a atração de volta. Não poderia passar dali. Não porque seja perigoso, porque eu não teria energia. Eu ia acabar acordando igual. Então, para mim aproveitar o pouco de energia que eu tenho, eu volto, eu só penso. Plano astral. Plano astral, eu volto. E nisso eu estou andando, flutuando no plano astral, aterrizo num suposto chão. Eu reconheço uma pessoa que deve estar pensando nas coisas que eu falo nos vídeos, na conversa que tivemos hoje. Então a gente se interconecta, né? Aqui a gente não está próximo, mas nas hiperdimensões da natureza são tão sensíveis que um pensamento te conecta a pessoa, te aproxima, um veículo do outro. E eu vejo a Amira do Ordem Sinarca Brasil e ela está junto com o amparador, um rapaz, né? Ele é tão humilde que ele me chama de pai, mas ele não é meu filho, tá entendido? Não faz parte da minha família. Eu não tenho filho loiro, né? Não que meus filhos não sejam lindos, mas tão alto, ele era muito mais alto que nós, vestido de branco, meio, né, desfocado assim, porque é um ser com muita luz, então muita luz desfoca a visão da gente sobre a forma. Mas ela bem nítida, mas, né, um corpo astral bem saudável, né, sem distorção, aquela coisa fantasmagórica. Eu possivelmente ali também estava bem nítido, porque a lucidez te define a tua forma. Quanto mais consciência tu tá, onde tu vai, mais bonito tu tá, vamos dizer assim. É bonito na questão de saúde, né, anímica e física, e não de aparências, porque as aparências também escondem muita coisa. Eu pego, vejo que é ela, eu sei que é ela, minha consciência avisa, essa é a tua colega lá de grupo. E ela, oi Alex, oi Amira. Eu vou aproveitar, daí muito rápido, que eu estou sentindo que eu vou acordar. Eu vou pegar, eu vou te mostrar uma coisa. Eu peguei ela pelos braços atrás, com muita educação, muito respeito, sem encostar nela, só meus braços, porque ali não tem peso, não há gravidade. Eu, por trás, assim, eu levanto ela nos ares e solto. E ela, ai, que delícia, né? Tipo assim, aquela coisa da mulher brasileira, muito, né, alegre, né, e simpática. E ela fazia assim com os braços, como se estivesse nadando no plano, né, nos ares dos planos, desse plano. E diz, que delícia fazer isso aqui, que coisa boa, né, voar. E o outro ficava lá rindo, tudo alegria. Hoje foi só alegria. O amparador assim cruzou os braços, eu olhei para ele. Ele, como essa gente se diverte. Mas ele não estava criticando, ele estava assim se divertindo junto. Vendo o processo de como o humano se alegra por ter esses ecos de divindade em si, né? De poder estar em qualquer parte, se movimentar de qualquer jeito, né? A liberdade, o verdadeiro livre-arbítrio, né? Que começa bem mais abrangentemente nesses planos não vistos. Aí eu pergunto, Amira, você sabe que lugar é esse? Claro que eu sei, é o plano astral, só pode ser. Sim, você está certo, eu bato palma para ela. Quando a gente olha para cima, a gente vê as Três Marias muito perto, né? Porque
O plano astral, ele te dá uma visão de zoom. Inclusive, o zoom é uma ideia, não é causal, é uma ideia já do astral, aqui, imediato. E aquele zoom, né, aquelas estrelas muito próximas, tinha algumas nuvens, que ali também tem o fator Vayu, que é o pensamento da Terra, tudo misturado. Era um astral muito elevado, é um astral superior, quando você começa já a ver o astral cósmico, de estrelas, porque os astros foram feitos pela Esther, né, pelo astral. Foi desenhado, mapeado e projetado por eles, cujo resultado cristalizado esses orbes, essas estrelas que a gente vê aqui no céu físico. Então a gente flutua, só que chega a um ponto que aparece uma construção suntuosa, com um monte de antiguidades, tudo. A gente passa por dentro de um túnel, só que a gente vê que não, a saída é íngreme. E a gente foi subindo, eu olhei, né? Olhei para. Até falei para um aparador e para ela: como a alma de vocês é linda, vocês não têm distorções. Aí eles: ah, você também, muito obrigado. A gente foi subindo com uma certa dificuldade, e aquelas estrelas andaram ficando cada vez mais perto. E tinha um desenho para a gente entender, né? Os forças elementais desenharam para nós que era Orion mesmo, aquele desenho imaginário que a gente vê nos livros de ciência. Só que tu vê ao vivo, desenhado pelas próprias forças elementais. E quando eu estava em cima da construção, que eu sentia que eu ia acordar, que eu tinha que me despedir de Amira e do amparador, que estava ali pelos dois, acho que estava amparando ela, no fim acabou me amparando também, ele fica meio observando, né? Até mesmo para fazer a gente acordar, no caso de alguma urgência, ou de caso assim, já deu a experiência e já aprendeu o que podia. Senão você não, né, você ia ficar dormindo até quando? Não que você não volte, mas daí seus compromissos na vida física, eles estão ali amparando por isso. Uns te puxam para lá e outros te tiram de lá porque tu tem que ter a vida física, até para contar a experiência, né, para agregar e ajudar os outros a evoluir, chegar nas experiências também por si próprio. Aí eu vejo a curvatura da Terra muito próxima, como se a Terra se encolhesse, né? Eu vi até um pouco da constituição acástica que tem nesse azul do céu, que ele tem uma camada, estava muito alto, né? Nós estávamos muito alto, em frequência, dentro do próprio planeta Terra. Porque antes, quando eu estava com o Borges, estava com o Patanjali, naquelas experiências narradas anteriormente, eu não estava num ambiente terrestre, não estava na atmosfera, eu estava num ambiente mais espacial, no mental. Agora, no astral da Terra, eu encontro essa irmã, tudo, vejo a curvatura da Terra, e é muito interessante como tu vê bem definido, não é como aqui, tu olha para o horizonte, ele é reto, né? No astral ele mostra as coisas como elas são, entendeu? Sem a maia do plano físico. Ali tem a sua maia também, mas é menos, né? Como vai perdendo, como por exemplo você vai subindo uma montanha, né? Aquele peso do ar, né? Aquele ar começa a refrescar, começa a ficar mais rarefeito. É mais ou menos isso, né? Você vai perdendo peso. Então eu sinto que eu vou acordar, né? E antes de eu acordar, uma criatura está na minha frente, entre o corpo e minha ânima, que vai encaixar no corpo. É um cão, perdão, de cor marrom, tá? Se fosse preto eu ficaria mais preocupado. Ele já foi preto, ele está perdendo essa escuridão. E ele, um cão bípede, imagina, como um ser humano, como se fosse um lobisomem, né? Mas não tão horrendo assim. Ele vem para me morder e tentando me testar, eu vou com o braço, eu sinto que ele me morde no braço, eu não sinto nada ali no veículo astral. Mas depois quando eu acordo eu sinto no físico. E a minha consciência diz, isso aqui é teu. Você carrega isso aqui durante muito tempo. Esse aqui é o teu estimulante, não existe influência nenhuma. Tu está correto quando você diz para os seus demais irmãos que não existe influência a não ser a sua própria influência. É isso aqui que você tem, essa influência que você tem que cortar da sua vida. Que é o que faz eu atacar e depois eu me arrepender, e eu atacar e depois eu me arrepender.
né? Porque aquele ser era para ser domesticado por mim, não me controlar. Né? Eu estou me expondo o meu defeito para você, como se fosse uma confissão de um pecado. Mas que vocês não sejam como padres, que vocês sejam como cientistas e pesquisem em si, ver se não tem. Se não tem aí. Paz reverencial a todos.